noite, irmãos. Paz seja convosco, amém? É com alegria que iniciamos mais este culto em adoração ao nosso Senhor, que morreu numa cruz e ressuscitou, para que eu e você hoje tivéssemos a graça de estarmos aqui nessa noite, poder adorar e exaltar esse Jesus maravilhoso, que com seu amor incondicional nos amou e nos ensinou e tem nos ensinado a sua palavra. Fecha os teus olhos, baixa a tua cabeça. Querido Deus, te adoramos, Senhor, e te exaltamos, porque Tu és o Deus Todo-Poderoso, Tu és o nosso Deus eterno. Pai, nessa noite estamos aqui reunidos como igreja do Senhor, e nessa noite queremos entoar cânticos de louvor e adoração a Ti, porque tudo é para Ti, Senhor. Todas as coisas são para Ti, a honra é para Ti, a glória é para Ti, tudo é para Ti, ó Deus. Nessa noite, Deus, este culto está sendo realizado em Teu santo nome, ó Deus. Então te pedimos, vem com Tua presença neste lugar e enche o nosso coração com o Teu Espírito Santo. Pai, faz milagres nessa noite, faz maravilhas neste lugar. Queremos sentir a Tua presença, Pai, para que saímos daqui, ó Deus, fortalecidos e revestidos no Senhor. Obrigado, Deus, pela vida, obrigado pela paz, obrigado pelo Teu amor, obrigado, Deus, porque em nós o Senhor tem semeado uma semente, ó Pai, e que essa semente venha dar bons frutos, ó Deus, em nome de Jesus. Receba a nossa oração, receba o nosso louvor, louvado seja o Teu santo nome, amém e amém. Jesus, você pode dar uma salva de palmas ao Senhor, glorifique o nome dEle, exalte o nosso Deus, aleluia. Separar, mesmo se eu me abalar, Teu amor não falha. Mesmo sem merecer, Tua graça se derrama sobre mim, pois Teu amor não falha. Tu és o mesmo para sempre, Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor
sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei, Senhor, teu amor não. Esse amor é eterno. Fazes que tudo coopere para o meu bem. Declare isso, igreja. Fazes tudo coopere para o meu bem. Você crê nisso? Então declare. Fazes que tudo coopere para o meu bem. Sim, Ele faz. Fazes que tudo coopere para o meu bem. Fazes que tudo coopere para o meu bem. Fazes que tudo coopere para o meu bem. Pois tu és o mesmo para sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Teu amor não falha. Teu amor não falha. Esse amor nunca falhará. Esse amor é eterno. Aleluia. Jesus, Ele morreu numa cruz, amado, para que eu e você tivéssemos vida. E hoje nós temos que se alegrar na presença do Senhor. Nos alegrar e ter uma vida de renúncia. Porque a cruz, ela nos ensina a renunciar os prazeres dessa carne, os prazeres da vida deste mundo, para seguir a Jesus. Jesus, Ele fez isso quando Ele morreu numa cruz. Ele renunciou o seu poder. Ele era um Deus, Ele se limitou num corpo humano. E Ele renunciou isso por mim e por você. E hoje, eu e você precisamos renunciar essa vida deste mundo para glorificar a Ele. Amém? Poderoso, nunca falhará. Maravilhoso Deus, mais que buscamos, mais que pedimos, grandes coisas faz. Cante. Ressurgiu e a morte venceu. Nosso Deus é poderoso. Em seu nome vamos vencer. Nosso Deus é poderoso.
Deus conosco, sempre perto está, dando a solução. Mais que sabemos, mais que esperamos, grandes coisas faz. Ressurgiu e a morte venceu. Nosso Deus é poderoso. Em seu nome vamos vencer. Nosso Deus é poderoso. Aleluia, tu és santo, Senhor. Deus conosco nos conduzirá, jamais nos deixará, jamais nos deixará. Deus por nós quer nos abraçar. Ele nunca falha, Ele nunca falha. Ressurgir. Nosso Deus venceu. Nosso Deus é poderoso. Ressurgiu e a morte venceu. Nosso Deus é poderoso. Em seu nome vamos vencer. Nosso Deus é poderoso. Nosso Deus é poderoso. Diga isso a Ele. Nosso Deus é poderoso. Oh, tu és poderoso, Senhor. Tu és santo, tu és santo, tu és santo, Jesus. Ele é santo, amado. O Senhor, Ele é santo, Ele é maravilhoso. E Ele morreu numa cruz. E sabemos que Ele ressuscitou. E Ele levou sobre si todas as nossas pisaduras, todas as enfermidades. Você confia nesse Deus? Você crê que o Senhor é um Deus todo-poderoso? Aleluia. Quantos são gratos pela cruz nessa noite? Diga um amém bem forte aí. Quantos são gratos por aquilo que Jesus fez na tua vida, meu irmão? A unção que venceu a morte, a unção que trouxe de volta a vida está nesse lugar. Ele não apenas venceu a morte, mas como aquilo que está morto, Ele tem poder e tem unção para fazer ressuscitar nessa noite. Seja casamento, seja empresa, seja fé, tudo que o Senhor toca, volta a viver. Tudo que o Senhor faz cair a sua unção, volta a viver. A unção que faz ressuscitar dos mortos está neste lugar. Aleluia, Pai, nós te entregamos a nossa vida. Aleluia. Nós te entronizamos, nós te exaltamos. Eu olho para a cruz, para a cruz eu vou. Se eu sofrer, participar, sua obra vou cantar. Meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Erga tua voz, declare.
pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Oh Senhor, nós não merecemos, mas nos amou. Merecida vida, de graça recebi. Da morte me livrou. Vai bem forte, trouxe minha vida. Trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado pela cruz. Tu nos chamou, pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Oh, Ele nos encheu com seu amor. Oh, Ele trouxe a nós um amor incomparável, um ousado amor onde Ele nos enche cada dia mais. Querido, busque esse Deus com toda a sua força, com todo o seu eu. Oh, se entregue a Ele porque Ele tem muito, muito para nos dar nessa noite. Aleluia. Antes de eu falar, tu cantavas sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Cante. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixas 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou.
Santo, Santo. Aleluia. Tu és Santo, Espírito Santo. Inimigo eu fui, mas teu amor lutou. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Eu não tinha valor, mas tudo pagou. Tudo Ele pagou. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixas 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Bendito Senhor. Traz luz para sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixas 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de posso comprá-lo. Aleluia, aplauda o Senhor. Aleluia. Que amor é esse? Que amor é esse? Nós adoramos ao Senhor. Que amor é esse que morreu numa cruz por amor a você, por perdão dos nossos pecados? Que amor é esse?
mas Ele não está morto, amém? Ele ressuscitou e vive nos nossos corações e reina neste lugar e reina na nossa família em nome de Jesus, amém? Glória a Deus, feliz Páscoa, que Deus abençoe a todos. Você já deu feliz Páscoa aí para o seu irmão que está ao seu lado? Diga, feliz Páscoa, Jesus ressuscitou. Fala aí para o irmão, Jesus ressuscitou, aleluia. Glória a Deus. É tão bom estar na casa do Senhor, não é verdade? O Senhor nos uniu e nós somos uma grande família do Senhor. Amém? Louvado seja o Senhor. Vamos orar? Nós estamos aqui cantando e adorando ao Senhor e isso é um momento maravilhoso na presença do Senhor. Mas agora chegou um momento especial. Eu tenho certeza que você tem algo lá no seu íntimo que você deseja para a sua família. Talvez uma transformação, uma libertação, alguém talvez que é viciado, que está perdido, alguém que está desenganado, está doente, o seu familiar que precisa do Senhor, que ainda não conhece o Senhor, eu tenho certeza que você possui alguém assim, alguém na sua família, e hoje nós vamos orar, amém? E nós vamos orar também pela sua família que está aqui, pela sua família que está tudo bem, não tem ninguém doente, amém? Nós precisamos orar e agradecer ao Senhor pelo seu cuidado, amém? Em todo o tempo nós precisamos deste momento com o Senhor. Então eu vou convidar você a dar a mão para o seu familiar. Você pode abraçar, você pode dar a mão. Talvez você pense assim, agora vai dar uma bagunça aqui na igreja. Não tem problema. É um momento especial da sua família. Amém? Você vai dar a mão com fé. Vamos juntos orar. Amém? Cutuca aí o seu familiar e diz, vamos juntos orar pela nossa família. Precisamos entregar nossa família ao Senhor. Amém? Glória a Deus. Feche os seus olhos e vamos louvar ao Senhor, buscar a presença do Senhor. Jesus, nós te agradecemos por esse momento tão especial, em que nós estamos, Deus, de mãos dadas com a nossa família. Senhor, são joias preciosas que tu nos presenteou, Pai, e nós te agradecemos por isso. Talvez, Senhor, tenha alguém aqui que o seu familiar não está, mas nós te agradecemos, Senhor, também, porque esta pessoa, mesmo sozinha, talvez se sentindo sozinha, ela está na tua presença. E eu sei que as respostas, Senhor, a solução também virá sobre esta vida. Senhor, e um dia os teus filhos verão o milagre acontecer na sua casa, em nome de Jesus. Senhor, nós clamamos por ti, Deus, para que tu venhas operar, cuidar da casa dos teus filhos, trazendo paz, trazendo saúde, trazendo a tua graça, Senhor, a harmonia, a paz, a esperança, o descanso, Senhor, para esta família. Senhor, que estas famílias venham ter prazer em estar juntos, alegria em conversar, em ter momentos felizes, em nome de Jesus. Senhor, que todo mal caia por terra, em nome de Jesus, que a briga, a discórdia, a tristeza, a depressão caia por terra, Senhor, que saia deste coração e que tu venhas reinar em nome de Jesus. Nós abençoamos, Senhor, a cada família e te pedimos, alcança aqueles que não estão aqui, aqueles que estão nos seus lares, talvez aquele que está no hospital, aquele que está distante. Alcança os corações, Senhor, e faz um milagre. Deus, que os corações venham se voltar a ti, porque tu és o único, Senhor, o único que tem o melhor para nos dar, o único que tem a vida eterna, Senhor, para as nossas vidas e para as nossas famílias, Senhor. Em nome de Jesus, nesta noite nós abençoamos a cada vida e te pedimos, fica conosco, Senhor. Amém. Amém. Abrace o seu familiar agora, diga, Deus abençoe, eu amo você. Eu acho que elas estão indo já. Elas estão indo, tem que falar no microfone. Vão assistir? As crianças, nós temos uma apresentação, um teatro, então eu vou convidar para as crianças permanecerem na igreja, amém? Que vai ser daqui a pouquinho. Então as crianças permaneçam uns minutinhos aqui na igreja.
Amém. Agora você pode sentar. Fique à vontade, mas vou pedir para você permanecer em silêncio, amém? É um momento de reverência à casa do Senhor, amém? E eu quero pedir agora, quem está pela primeira vez aqui na igreja, quem nunca participou do culto aqui, levante sua mão. Ó, nós temos algumas pessoas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mais alguém que nunca veio aqui na igreja e está pela primeira vez? Não? Amém? Tem lá em cima? Não. Amém. Nós queremos dizer para vocês que vocês são bem-vindos aqui na nossa igreja, na nossa grande família. Nós sempre falamos que nós somos uma família, estamos unidos, nos ajudando, cuidando um ao outro, e vocês são bem-vindos neste lugar. Que o Senhor venha dar um presente especial para vocês, que vocês venham sair daqui cheios de alegria, cheios de ânimo, de esperança. Amém? E toda a igreja aplaude ao Senhor e receba com alegria. Glória a Deus. Aleluia. Os irmãos diáconos e as diaconisas vão entregar um presente para vocês. Amém? Que Deus abençoe a cada um. E nesse momento nós vamos assistir um teatro. Eu gostaria de pedir aos pastores a sentar ali nas cadeiras da frente. Também nós precisamos remover aqui o púlpito. E esse teatro tem por título Quem tem ouvidos, ouça. Quem tem ouvidos, ouça. A palavra do Senhor diz que o Senhor veio, nasceu de uma mulher, Jesus, todos vocês conhecem a história. Ele sofreu, passou por dificuldades nesse mundo, sim, porque ele foi pregado numa cruz. Mas ele fez isso por amor a nós. Amém? Porque esse era o propósito de Deus, o seu Pai. Mas a palavra de Deus diz que ao terceiro dia ele ressuscitou. E ele foi para o céu. E também existe uma promessa que um dia ele vai voltar. E todo aquele que crê no Senhor, tem fé e crê em tudo isso que ele fez por nós, irá morar no céu com o Senhor. Amém? E é isso que nós cremos. Nós cremos na vinda do Senhor. E nós precisamos estar preparados, amém? Então assista esse teatro que fala sim sobre a morte e ressurreição de Cristo, mas fala também da promessa de um dia morarmos com o Senhor nos céus. Amém? Que Deus abençoe vocês. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus, mesmo na sua forma humana, nunca deixou de ser Deus. Em seu ministério, realizou muitos milagres. Curou doentes, multiplicou alimentos, expulsou demônios, perdoou pecados, e uma multidão o seguia. Durante sua curta permanência na terra, Jesus cumpriu o seu principal objetivo, fazer a vontade do Pai. E com sua obediência, nos trouxe a certeza de uma vida plena. E assim, para que se cumprissem os planos de Deus, Jesus precisava morrer. E morrer da forma mais humilhante, a morte de cruz. O sol se apagou, ali estava morto o Salvador.
seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou, o peso do pecado ele levou. Deus Pai o abandonou, cessou seu respirar, em trevas se encontrou o Filho. A guerra começou, a morte enfrentou, todo o poder das trevas vencido foi. A terra estremeceu, sepulcro se abriu, nada vencerá seu grande amor. A morte o deixar, o Rei ressuscitou, ele venceu pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre ele vive, ressuscitou, pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre ele vive, ressuscitou. Primeira carta à igreja em Éfeso. Isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 candeiros de ouro. Conheço as tuas obras e o teu trabalho e a tua perseverança. Sei que não podes suportar os maus e que puseste à prova os que se dizem apóstolos e não o são, e os achastes mentirosos. Segunda carta à igreja em Esmirna. E ao anjo da igreja em Esmirna escreve: Isto diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Conheço as tuas obras, tribulação e pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que se dizem judeus e não o são, mas são a sinagoga de Satanás. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. Terceira carta à igreja em Pérgamo. Isto diz aquele que tem a espada aguda de 2 gumes. Ao que vencer, darei do maná escondido, e lhe darei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Quarta carta à igreja em Tiatira. Ao anjo de Tiatira escreve: Isto diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao latão reluzente. Eu conheço as tuas obras e o teu amor e o teu serviço e a tua fé e a tua paciência, e que as tuas últimas obras são mais numerosas do que as primeiras.
E ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quinta carta à igreja em Sardes. Isto diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas: conheço as tuas obras, tens nome de que vives e está morto. O que vencer será assim, vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida. Antes confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Sexta carta à igreja em Filadélfia. Isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, que ninguém pode fechar, que tens pouca força, entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Venho sem demora, guardas o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Sétima carta à igreja em Laodiceia. Isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo. Ao que vencer, eu lhe concederei, e se assente comigo no meu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao Filho do Homem. Quem era este homem? Era Jesus de Nazaré. Não era um sonho, era realidade. João viu a cidade santa, para os crentes sendo preparada. Cidade Santa, para os
Espírito diz às igrejas: Jesus Cristo está voltando. Se prepare para que tu veja. Não era um sonho, era realidade. João viu a cidade santa, para os crentes sendo preparada. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Jesus Cristo está voltando. Se prepare para que tu veja. João Eis que estou à porta e bato. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Desperta, tu que dormes. Eis que venho, sem demora. Para sempre exaltado é, para sempre adorado é, para sempre ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Aleluia. Glória a Deus. Registrado está na palavra do Senhor, amém? A visão de João. E sim, o Senhor está à porta, amém? Que todos nós venhamos estar preparados. Eu vou pedir para os diáconos, por favor, retirarem aqui e arrumar o púlpito também. Enquanto isso, eu quero deixar um recado para vocês. Nós, na nossa igreja, nós temos um departamento social. E o nosso objetivo é ajudar famílias necessitadas, mas também ir a lugares para falar do amor do Senhor, amém? Daquilo que Ele faz por nós. Então, eu quero pedir a ajuda de vocês, a contribuição com alimentos. Você pode trazer 1 quilo de alimento, você pode trazer um produto de limpeza, um produto de higiene. Mensalmente, nós montamos cestas básicas, então tem algumas pessoas que são patrocinadoras de cestas básicas. Nós precisamos nos unir, amém? Para ajudar o nosso próximo. Então, peço a colaboração de toda a igreja. Vamos nos unir. Além de levar o alimento, a comida, a roupa, né? Nós estamos com um projeto agora, vai esfriar, vamos levar roupas quentes para os moradores de rua, vamos levar alimento, mas além disso, nós vamos levar a palavra do Senhor, amém? Jesus que liberta e que transforma, amém? Então, nos ajude, me procure algum dos diáconos que eles vão direcionar vocês para as pessoas responsáveis pelo departamento, amém? Se coloque de pé nesse momento e nós vamos... Não precisa, irmão, obrigado. As crianças, vocês podem se dirigir agora, por favor. Vamos ter uma atividade especial para as crianças também, falando sobre a Páscoa, que não é coelhinho, não. Amém. E agora, com carinho, com amor, vamos receber, com uma salva de palmas, o nosso pastor. Amém? Glória a Jesus, aleluia. Louvado seja o nome daquele que vive para sempre. Boa noite, irmãos, que a paz seja convosco. Feliz Páscoa, feliz dia da ressurreição para todos nós. Convidar os irmãos a sentar por um instante. Nós estamos felizes nesta noite porque a Páscoa é para os cristãos uma das datas muito especiais que nós temos, porque celebramos
a ressurreição de Jesus, celebramos o dia que ele venceu a morte, que ele venceu todas as coisas, e diz a palavra que ele entregou essa vitória para nós, e nós hoje certamente seremos abençoados pelo sacrifício de Jesus. Você crê nisso? Diga amém. E antes de falar da palavra de Deus nesta noite, nós queremos fazer a apresentação de uma criança que é o Vicente Daniel Fontela Machado, que o Diego e a Jéssica vêm trazer. E também quero convidar, além dos pais, os padrinhos, o Bruno, a Caroline, o Daniel, a Kellen, o Thalisson, a Eise, acho que é isso, né? Leise, Natanael e Daniele, a passarem aqui à frente. Então, vocês podem passar aqui, por gentileza. Nós queremos fazer, nesta noite, essa cerimônia especial na vida do Vicente. Cremos que o Senhor tem propósito na vida do Vicente. Vocês podem ficar virados aqui para mim, né, de ladinho aqui, que nós vamos, em primeiro lugar, ler a palavra de Deus no Evangelho de Lucas, no capítulo 2, versículo 22, quando a Bíblia nos traz aqui o acontecido com Jesus, quando ele era ainda um bebê, né, pequeninho, mas José e Maria tomaram a decisão de levarem ele ao templo e ali o apresentarem ao Senhor. E a Bíblia narra isto no Evangelho de Lucas, no capítulo 2, versículo 22, eu quero ler antes de estarmos abençoando a vida do Vicente. Diz aqui a palavra do Senhor: passados os dias da purificação dele, segundo a lei de Moisés, levaram-no a Jerusalém para o apresentarem ao Senhor. E conforme está escrito na lei do Senhor, todo primogênito ao Senhor será consagrado. Esse texto nos mostra José, que tinha assumido ali a paternidade terrena de Jesus, Jesus que tinha sido gerado no ventre de Maria por obra do Espírito Santo, mas ela deu à luz aquele menino. E passados os dias que a lei de Moisés determinava, eram 40 dias, eles vão até Jerusalém para ali apresentarem o menino no templo. E nós vemos que esta é uma decisão dos pais, né, do pai e da mãe da criança. Como é decisão do Diego, da Jéssica, né, trazer o Vicente Daniel para que seja apresentado ao Senhor. Aí então, ali no templo, o sacerdote pega o menino nos braços, ele sente que aquele era o Salvador, ele se alegra, o Espírito do Senhor revela ali, e eles então retornam para casa com o menino consagrado, entregue ao Senhor. É isso que significa a apresentação da criança diante de Deus, na igreja, na presença dos testemunhos, né, os padrinhos, na presença dos familiares, na presença de toda a igreja. Veja que é importante dizermos que é diferente do batismo, porque a história de Jesus mostra ele com a idade de 30 anos indo até João Batista, que batizava nas águas do Rio Jordão. E João falava em arrepender-se dos seus pecados, e ele batizava então nas águas do Rio Jordão, para que as pessoas tivessem consciência de que era necessário se arrepender dos pecados e se voltar para Deus. Então o batismo de João, ele trazia o símbolo de um novo nascimento. E aí Jesus vai até João. João, que era um profeta de Deus, cheio do Espírito Santo, identifica que ali está o Salvador. E em princípio ele não quer batizar Jesus, porque Jesus não precisava se arrepender de nada, mas Jesus está ali para dar o exemplo a todos os seus seguidores, de que é necessário nascer de novo. Então João acaba convencido por Jesus, e Jesus é batizado nas águas do Rio Jordão, com a idade já de 30 anos, quando ele vai assumir o seu ministério na terra. E então nós vemos que a criança, ela vai crescer, ela vai se tornar um adulto, ela vai tomar as suas decisões, e aí caberá ao adulto, né? E hoje as nossas crianças estão amadurecendo bem mais cedo, né? Com 11, 12 anos, elas já têm essa consciência do pecado, do certo, do errado, e aí a partir dessa consciência é que cada um pode tomar a decisão de se batizar nas águas. O que queremos hoje
é ungir o Vicente Daniel, é pedir que o Senhor complete na vida dele a sua obra, que ele tenha saúde, que ele cresça em estatura, que ele cresça na inteligência, na graça do Senhor, e que vocês, pais, familiares, padrinhos, possam se alegrar ao ver a bênção de Deus na vida do Vicente Daniel. Amém? Todos de acordo? Vou convidar os pais a subirem aqui, ficarem do meu lado, junto com o Vicente Daniel. E eu quero estar ungindo ele com óleo consagrado, e a partir disso vamos orar entregando ele ao Senhor. Receba unção em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. E agora eu quero convidar a toda a igreja, a vocês que estão aqui diante do altar também, a nós orarmos e entregarmos o Vicente Daniel Fontela Machado às mãos do Senhor, para que o Senhor o abençoe em todos os dias da sua vida. Tá bom, Vicente? Vamos orar? Estenda a sua mão, igreja, vamos entregar ao Senhor. Pai, nós te louvamos pela vida do Vicente Daniel. Nós te louvamos, Senhor, pelo teu propósito, que certamente tu tens através da vida desta criança. E hoje, Senhor, através dessa atitude dos seus pais, neste altar, confirma sobre ele a tua unção, e esta unção venha trazer para o seu corpo físico a saúde que ele necessita em todos os dias da sua vida, e ele cresça na estatura física, ele cresça em inteligência, na graça do Senhor, que a tua proteção esteja sobre ele, guardando e livrando de todo mal. Pai, em nome de Jesus, nós pedimos agora que a tua graça seja derramada sobre esta criança, a tua proteção seja sobre ele, que o teu propósito se cumpra, Senhor, e ele possa ser bênção na vida dos seus pais, de todos os seus familiares, de todos aqueles que o conhecem e daqueles que virem a conhecê-lo. Em nome de Jesus, sejam anuladas e repreendidas todas as maldições, todas as obras malignas e negativas, e o Vicente Daniel seja um vencedor em todas as áreas da sua vida. Nós oramos e o entregamos a ti. Em nome de Jesus oramos. Amém. E todos os que concordam digam amém. Eu quero passar aqui as mãos dos pais, o nosso certificado de apresentação do Vicente Daniel. Que Deus abençoe grandemente a vida de vocês, que possam se alegrar em ver o seu filho crescendo com saúde e na graça do Senhor. Amém? Deus abençoe. Podem retornar. Deus abençoe a vocês, padrinhos. Glória a Deus. Depois, se vocês desejarem, podem aqui tirar foto no final do culto diante do altar. Agora eu vou convidar a igreja a ficar em pé e, em reverência à palavra de Deus, você que trouxe a tua Bíblia, te convido a abrir ela neste domingo de Páscoa, no Evangelho de Marcos, no capítulo 16, e nós vamos ler do versículo 1 até o 8, a respeito do que aconteceu neste dia, a respeito da ressurreição do nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo. Marcos, capítulo 16, vamos ler do versículos 1 até o 8. Amém? Diz assim a palavra de Deus. Procure neste tempo da palavra, não vamos demorar muito, ouvir com atenção, deixar que o Espírito Santo fale ao teu coração, porque às vezes numa frase, numa palavra curta, Deus tem a resposta que você precisa. Então deixa o Senhor falar contigo através da sua palavra. Passado o sábado, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, e Salomé compraram aromas para irem embalsamá-lo. E muito cedo, no primeiro dia da semana, ao despontar do sol,
foram ao túmulo. Diziam umas às outras: quem nos removerá a pedra da entrada do túmulo? E olhando, viram que a pedra já estava removida, pois era muito grande. Entrando no túmulo, viram um jovem assentado ao lado direito, vestido de branco, e ficaram surpreendidas e atemorizadas. Ele, porém, lhes disse: não vos atemorizais, buscais a Jesus o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está mais aqui. Vede o lugar onde tinham posto. Mas ide, dizei a seus discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galiléia. Lá o vereis, como ele vos disse. E saindo elas, fugiram do sepulcro, porque estavam possuídas de temor e de assombro e de medo. Nada disseram a ninguém. Amém? Vamos orar, vamos pedir que o Senhor revele a nós a sua palavra nesta noite, nós possamos ser revestidos da sua graça, possamos entender e sermos abençoados através da Bíblia Sagrada. Pai eterno, nós te rogamos nesta hora, que tu fale aos nossos corações, que tu possas, Senhor, encontrar liberdade para falar à tua igreja, e que todos os que aqui se encontram, Senhor, todos aqueles que vão ouvir esta palavra, possam ser tocados pelo teu amor, e tu possas revelar, Senhor, a tua vontade a cada um, e tu possas, Senhor, nos revelar os teus mistérios, que nós possamos, Senhor, ao ouvir a tua palavra, sermos edificados e vencermos no poder do teu nome. Em nome de Jesus, que seja repreendido todo mal, qualquer obra negativa, qualquer empecilho, em nome de Jesus, nós repreendemos agora e damos, Senhor, liberdade para que o teu Espírito haja e fale aos nossos corações. Assim oramos, em nome de Jesus. Amém. Podeis sentar, irmãos. Irmãos, estamos aqui reunidos por obra do sacrifício de Jesus na cruz. A cruz é para nós um chamado de Deus, um chamado ao amor de Deus, um chamado ao arrependimento, mas também ao olhar para o sacrifício de Jesus, ao amor que Deus tem por cada um de nós, independente das nossas fraquezas e dos nossos erros. Porque Jesus lá na cruz, ele pagou o preço dos nossos pecados. E todo aquele que nele crê, ele pode receber a vida eterna e as promessas do que Jesus conquistou lá naquela cruz. A história que nós lemos, irmãos, narra o dia da ressurreição. Jesus, ele foi morto e na sexta-feira houve todo aquele tumulto, Jesus preso, Jesus sendo crucificado na cruz, Jesus sofrendo. E veja que estão ali presentes um grupo de mulheres que sempre estiveram no ministério de Jesus, elas que sustentavam o ministério de Jesus, elas que levantavam os recursos, as ofertas, para que Jesus pudesse estar fazendo a sua obra. E agora, Jesus crucificado, ele é morto, né? E aquelas mulheres estão ali. Elas veem com os seus olhos Jesus morto naquela cruz. Elas veem os soldados transpassando ele, né, no seu lado e vertendo, né, ali o sangue de Jesus. E eles tiram Jesus da cruz e levam e colocam num túmulo escavado numa pedra. Não havia tempo para a preparação daquele corpo com bálsamos, né, como aquelas mulheres desejavam fazer. Porque, segundo a lei dos judeus, no sábado nada se podia fazer. Não se podia comprar nem vender, era determinação da lei. Então, elas ficam esperando o momento que elas poderiam, então, embalsamar o corpo, e o sábado dos judeus era do pôr do sol da sexta-feira até o pôr do sol do sábado. Era um pouco diferente do nosso horário, né? Nós costumamos
contar o nascer do dia, o início do dia à meia-noite, né? Era diferente, eles contavam no pôr do sol. Então, desde o pôr do sol da sexta-feira até o pôr do sol do sábado, Jesus tinha sido colocado no túmulo, elas ficaram aguardando. Mas a Bíblia diz aqui que passado aquele momento, então, para nós seria como que na noite de sábado ainda, elas prepararam, compraram, diz a Bíblia no versículo 1 do capítulo 16, que elas compraram aromas. Então elas foram ao mercado, compraram os aromas para irem embalsamá-lo. Mas ainda era noite. O cemitério, a tumba, o túmulo de Jesus, ficava num lugar que não dava para ir à noite. Então elas aguardam o amanhecer para que de manhã bem cedo elas fossem até ali, aquele túmulo, para embalsamar o corpo de Jesus, para colocar aqueles perfumes, para preparar como ele era merecedor. Porque tão logo ele morreu, enrolaram num lençol, levaram para um túmulo e ali ele ficou. Mas a Bíblia diz que havia uma grande pedra, uma pedra muito pesada, que estava à porta daquele túmulo e fechava o túmulo. Veja que no texto que nós lemos, a Bíblia nos diz que muito cedo elas vão ao local do túmulo, mas no versículo 3 há uma preocupação no coração delas. Elas diziam umas às outras: quem nos removerá a pedra da entrada do túmulo? E é sobre isso que eu quero chamar a tua atenção nesta noite. A preocupação daquelas mulheres era: quem vai tirar a pedra? Quem entendeu diz amém? Então repita comigo aqui: quem vai tirar a pedra? Olhe para quem está à tua direita, à tua esquerda e pergunte: quem vai tirar a pedra? Eu quero chamar a tua atenção porque essas mulheres, elas amavam Jesus. Elas prepararam tudo para embalsamar o corpo de Jesus. Mas tanto elas como os seus discípulos que andaram com ele por 3 anos, eles não criam na promessa da ressurreição. Jesus tinha dito: olha, convém que eu morra, mas eu vou ressuscitar ao 3º dia, convém, é necessário que eu ressuscite. Ele havia preparado o coração dos seus discípulos, daqueles que estavam próximos a ele, por anos. Ele falou, ele ensinou, ele advertiu, mas agora chegou o momento de que tudo está consumado. Ele deu a sua vida na cruz, ele morreu. Elas deveriam estar esperando a ressurreição. Ele morreu, mas ele vai ressuscitar, ele prometeu, ele vai cumprir. Mas a preocupação que está no coração delas era: quem vai tirar a pedra? Quem vai remover a pedra? Nós não temos força para remover a pedra. Quem está entendendo diz amém. Veja que em Lucas, no capítulo 24, eu quero ler aqui com os irmãos, no versículo 6 e 7, Jesus, ele traz um ensinamento aqui, no versículo 7 ele diz: importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de pecadores e seja crucificado e ressuscite ao 3º dia. O versículo 6 ainda diz: ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como vos preveniu, estando ainda na Galileia. É um anjo que está falando ali. O anjo está lembrando aquilo que deveria estar no coração delas naquele dia da ressurreição. Ele diz no versículo 6, olha, ele não está mais aqui, ele ressuscitou como ele havia dito. Lembrem-se de como vos preveniu, ainda estando na Galileia, quando ele disse: importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de pecadores e seja crucificado e ressuscite ao 3º dia. Mas a preocupação delas, aquilo que está tomando conta dos sentimentos delas naquela manhã, era: quem vai tirar a pedra? Como nós poderemos remover aquela grande pedra? Quem vai estar lá de madrugada, cedo, para tirar a pedra? Irmãos, a palavra nos ensina aqui
através dessa pergunta dessas mulheres: quem removerá a pedra? Quando elas chegam lá, a pedra já está removida. Aquilo que era preocupação do coração delas desaparece, a pedra já não está mais no lugar. Havia sido removido. Na verdade, haviam não só aquela pedra para ser removida, mas haviam muitas pedras a serem removidas. E não era a pedra física, mas eram pedras que estavam na porta do coração daquelas mulheres. Eram pedras que estavam à porta do coração dos discípulos e impediam eles de viver aquele momento conforme Jesus havia ensinado para elas, né? E na versão que nós lemos de Lucas, né? na versão que Lucas dá, narrando a mesma história, ele diz que o anjo fala com elas e diz: lembrem-se do que ele mesmo ensinou para vocês. Importa que eu morra, importa que eu ressuscite, né? E aqui, no texto que nós lemos de Marcos, o anjo, né, que está ali, fala para elas: olha, vão e falem aos discípulos. Amém, irmãos? Mas a Bíblia diz que elas ficaram atemorizadas, elas ficaram assombradas, cheias de medos, e se calaram e não disseram nada. Então eu quero meditar contigo nesta noite sobre algumas pedras que precisam ser removidas do nosso coração, meditando nesta palavra, nesta história das mulheres aqui no capítulo 16 de Marcos, e também, claro, comparando com o que os outros narradores dos evangelhos falaram a respeito da mesma história. E a primeira pedra, irmãos, que eu quero meditar contigo nesta noite é a pedra da incredulidade. Jesus, quando ele ressuscita, ele aparece, e aí depois ele aparece aos discípulos e ele faz uma crítica aos discípulos, que está aqui em Marcos, no capítulo 16, versículo 9, e eu quero ler com vocês. Marcos, no capítulo 16, no versículo 9, fala quando Jesus aparece a Maria Madalena. Ressuscitado de manhã cedo, no primeiro dia da semana, apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual expelira 7 demônios. E partindo dali foi anunciá-lo àqueles que, tendo sido companheiros de Jesus, se achavam tristes e choravam. Estes, ouvindo que ele vivia e que fora visto por ela, não acreditaram. Agora olha o que diz o versículo 12. Depois disso manifestou-se em outra forma a 2 deles que estavam de caminho para o campo, e indo eles o anunciaram aos demais, mas também a estes 2 eles não deram crédito. E o versículo 14 diz: finalmente apareceu Jesus aos 11 quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e a dureza do coração, porque não deram crédito aos que tinham visto já ressuscitado. Então Jesus, quando ele aparece aos discípulos, ele dá uma grande bronca neles ali. A Bíblia diz: censurou-lhes a respeito da incredulidade, porque eles não haviam crido naqueles que disseram: ele ressuscitou. Quem está entendendo diz amém. Havia uma pedra no coração deles, que era a pedra da incredulidade. E isso, irmãos, é até fácil de nós entendermos, porque eles tinham visto Jesus morrer. Eles enxergaram a morte de Jesus. Eles viram o sofrimento, eles viram Jesus sendo tirado da cruz, sendo colocado no túmulo. Então, havia evidências. Nada contestaria o que eles viram. Eles foram testemunhas oculares da morte de Jesus. Amém? Então, aquilo tomou eles de uma grande incredulidade. E eles esqueceram do que Jesus havia falado. A dureza da realidade daquele momento, irmãos, que eles estavam vivendo, endureceu o coração deles, e eles ficaram sem esperança, sem fé. No texto que nós lemos aqui, no versículo 9, eles estão chorando, eles estão tristes, eles estão reunidos em algum lugar, e ali eles estão tristes, eles estão chorando, eles estão sem esperança. Por quê? Porque a incredulidade tapou a porta do coração deles.
e eles não puderam lembrar daquilo que Jesus havia dito. A pedra do coração era maior que a pedra do sepulcro. A pedra do sepulcro, elas podiam reunir ali algumas pessoas, alguns homens, 10 pessoas, empurrariam aquela pedra e facilmente eles removeriam ela dali. Mas a pedra que estava no coração deles, a pedra da incredulidade, era uma pedra muito mais pesada, era uma pedra muito mais difícil. E a preocupação que estava no coração daquelas mulheres era: quem vai retirar a pedra do sepulcro para nós embalsamarmos o corpo de Jesus? Observe este momento. Nós focamos muitas vezes nas pedras que estão no caminho, mas não enxergamos as pedras do nosso coração. É fácil você ver as coisas que são naturais, mas existem coisas que estão no nosso coração impedindo o milagre de Deus de ser visto por nós, impedindo nós de observarmos o que Deus está fazendo, apesar do momento ser difícil. E nós, a humanidade, vive um momento difícil. Estamos, graças a Deus, nos parece que saindo de uma pandemia que durou aí 2 anos, mais de 2 anos. Sofremos momentos que não imaginamos sofrer, não é verdade? Mas agora já temos mais liberdade, alguns usam máscara, outros não, tá liberado. Graças a Deus por isso. Mas as consequências de todo esse momento ainda estão nos atribulando em toda a terra. Como se não bastasse, uma guerra que há mais de 50 dias está acontecendo, que também afeta o mundo todo. Existe um momento que a humanidade está vivendo que coloca dentro do nosso coração uma pedra, a pedra da incredulidade. Mas hoje nós precisamos nos colocar diante do Senhor, confessar a Ele a nossa dificuldade, às vezes, de crer, por causa das lutas, por causa das tribulações enfrentadas, por causa dos fatos que estão diante dos nossos olhos, coisas talvez incontestáveis. Não, mas está acontecendo, o meu momento é muito difícil, esta situação que eu estou vivendo é uma situação muito difícil, como as mulheres pensavam consigo mesmas. Não, Jesus morreu, Ele está lá naquele túmulo, nós precisamos ir lá, nós precisamos embalsamar o seu corpo, mas quem vai nos ajudar para tirar a pedra? E elas não percebiam que aquela não era uma pedra que precisava ser removida, porque os anjos de Deus vieram e removeram a pedra. Jesus ressuscitou e Ele já não estava mais ali, estava ali sentado um anjo, e o anjo era resplandecente. Pense comigo, era uma coisa meio assustadora mesmo, né? A mulher vai ao cemitério de manhã bem cedo, ela chega lá, Jesus não está mais ali e tem um anjo. Alguém já viu um anjo? Nós não enxergamos os anjos, mas eles estão aqui. Se Deus tirar a venda dos nossos olhos e nós podermos contemplar, certamente será algo tremendo, sobrenatural. Eu penso que se alguém enxergasse um anjo aqui, se nós começássemos a enxergar anjo, ia dar um tumulto aqui nesse culto hoje. Ia ser uma coisa meio assustadora. Então, o momento que elas estão vivendo ali, dá para entender. E, irmãos, nós precisamos clamar ao Senhor nesta noite, para que essas pedras que estão impedindo nós de contemplarmos o milagre de Deus na nossa vida, o impossível de Deus na nossa vida, nós precisamos crer que esse Deus, Ele faz o impossível. Amém? Apesar dos acontecimentos, apesar dos fatos, apesar daquilo que os nossos olhos físicos podem ver. Irmãos, as pedras que nos separam dos milagres não estão do lado de fora, mas estão dentro do nosso coração. E a pedra da incredulidade é uma das que tem impedido nós de recebermos o milagre na nossa vida. E eu digo milagre, e a pedra da incredulidade não na vida do outro, mas na nossa vida. Às vezes a gente até acredita que Deus vai fazer um milagre na vida do nosso irmão, na vida daquela pessoa que está doente lá. Deus vai curar ele. Na vida daquele que está com um problema. Deus vai fazer grande coisa. Mas quando é conosco, aí o bicho pega, como dizem por aí, Aí a coisa é mais difícil. Concorda comigo? Não é verdade?
Quando é com a gente que está acontecendo, aí é mais difícil de crer. Há uma segunda pedra que eu quero meditar contigo, que é a pedra do medo. O versículo 8 nos diz que elas saíram dali, elas na verdade fugiram do sepulcro, porque estavam possuídas de temor, de assombro e de medo. E elas tinham recebido uma ordem do anjo: ó, vão e falem. E elas nada disseram. Havia uma pedra no coração delas, que era a pedra do medo. Como iríamos reagir no lugar delas, né? Era um momento, como eu disse aqui, no cemitério de madrugada, o anjo está ali, né? Era uma coisa meio assustadora mesmo. Amém ou não amém? Concorda comigo? Era uma coisa assustadora. Como nós reagiríamos no lugar daquelas mulheres, quando somos confrontados com o sobrenatural de Deus? Muitas vezes nós temos medo, porque o sobrenatural de Deus é coisas impossíveis, é coisa que, pensando humanamente, olhando com uma visão humana dos fatos, tentando explicar as coisas, nós não conseguimos. O sobrenatural de Deus vai além daquilo que é possível. O sobrenatural de Deus, ele quando chega, ele é algo inexplicável, é algo, como nós dizemos, sobrenatural. E nós temos medo de entrar na dimensão de Deus, o Todo-Poderoso, que vai além dos limites da nossa realidade. O sobrenatural de Deus, ele vai além. Quando o médico diz: olha, tu está sofrendo uma doença que não tem cura, é uma doença que tu vai ter que conviver com ela até o fim dos teus dias. Nós podemos fazer um tratamento, amenizar a situação, mas é uma doença incurável. Mas quando você olha na dimensão de Deus, segundo a visão de Deus, a Bíblia diz: tudo é possível àquele que crê. Amém? E muitas vezes nós nos sentimos amedrontados quando vimos, né, o sobrenatural de Deus. Não tenha medo do que Deus pode fazer na tua vida. Não tenha medo de buscar o sobrenatural de Deus na tua vida, porque Ele pode te dar. Nós vimos aqui a encenação que as irmãs fizeram. Jesus, Ele morreu, mas Ele ressuscitou, e Ele está sentado à direita de Deus. E Ele deu uma visão para João, e João, né, quando ele teve aquela visão dos 7 castiçais, né, da carta às 7 igrejas, tudo que o Senhor fala ali é para nós, para que nós possamos estar atentos aos acontecimentos e não sejamos pegos desapercebidos quando Ele vai voltar e vai buscar a sua igreja para morar com Ele eternamente. Mas João, quando ele vê o sobrenatural de Deus, ele fica, né, como a Ângela ensinou aqui, caído ali, prostrado, né, porque era algo tremendamente fora do normal, sobrenatural. Amém, irmãos? Então nós precisamos pedir ao Senhor que nos tire a pedra do medo. Não tenha medo de se aproximar de Deus. Ele tem coisas grandes para mim e para você. Amém? E por último aqui, para encerrarmos, a terceira pedra, eu quero ler o texto de João, no capítulo 20, a partir do versículo 11. Você não precisa abrir se você não quiser, mas eu quero ler aqui. João 20, no versículo 11 em diante, a Bíblia nos diz: Maria, entretanto, permanecia junto à entrada do túmulo, chorando. E enquanto chorava, abaixou-se e olhou para dentro do túmulo. Veja que é a visão de João contando o mesmo fato. E viu 2 anjos vestidos de branco sentados onde o corpo de Jesus fora posto, um à cabeceira e outro aos pés. Então eles lhe perguntaram: mulher, por que choras? E ela respondeu: porque levaram o meu Senhor e não sei onde o puseram. Tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não o reconheceu que era Jesus. Perguntou-lhe Jesus: mulher, por que choras? A quem procuras? E ela, supondo ser ele o jardineiro, respondeu: Senhor, se tu o tiraste,
Dize-me onde o puseste e eu o levarei. Disse-lhe Jesus: Maria. Ela, voltando-se, lhe disse, em hebraico, Rabone, que quer dizer mestre. E recomendou-lhe Jesus: não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai ter com os meus irmãos e dize-lhes: subo para meu Pai, vosso Pai, para meu Deus, vosso Deus. Então saiu Maria Madalena, anunciando aos discípulos. Veja que nesta narrativa de João, Maria está ali chorando, e ela entra no túmulo, vê os anjos dizem a mesma coisa: mulher, por que choras? Ela está chorando, né, de uma maneira, né, contínua. Ela está entristecida porque ela vê que o túmulo está vazio. Ela vê que o corpo de Jesus já não está mais ali. Então ela não pensa na ressurreição. A pedra da incredulidade estava travando a visão dela. E ela não pensa na ressurreição. Ela pensa: puxa vida, tiraram o corpo do meu Senhor daqui, para onde será que levaram? E aí, o próprio Jesus, você percebeu isso? O próprio Jesus se aproxima dela e pergunta: mulher, por que choras? Quem tu está procurando? E a Bíblia diz, na narrativa de João, que ela, pensando ser o jardineiro que está falando com ela, não percebeu que era Jesus. Você está entendendo? Amém? Ela não percebe que é Jesus. Ela olha para Jesus e diz: olha, Senhor, se foi tu que tirou o corpo dele daqui, me diz aonde que tu colocou. E ela está chorando. Me diz aonde que tu colocou, porque eu vou lá e vou buscá-lo. E era o próprio Jesus. Ou seja, qual é a terceira pedra? É a nossa percepção da vida através de uma maneira distorcida da visão por causa da nossa dor. Maria estava tão dolorido o seu coração porque o mestre havia morrido. Ela havia presenciado isso, ela havia, né, visto Jesus ser tirado apressadamente da cruz, levado para aquele túmulo sem nenhum preparo, que ela queria ir ali e colocar os bálsamos, preparar o corpo de Jesus. A preocupação do coração dela: quem vai tirar a pedra? Agora ela chega ali, a pedra já não está mais. E quando ela entra no túmulo e ela vê os anjos falam com ela: mulher, por que tu está chorando? Ele não está mais aqui. O que tu veio procurar não está mais aqui, ele já ressuscitou. Lembrem do que ele disse. Mas ela pensa: puxa, roubaram o corpo do meu mestre. Amém, irmãos? Você está entendendo? Então, ela tinha uma visão distorcida por causa da dor que ela estava sofrendo. E muitas vezes nós estamos passando por uma dificuldade tão grande, a dor é tão grande dentro de nós, que a nossa maneira de ver as coisas, ela é distorcida da realidade. Maria estava vendo o próprio Jesus ressuscitado, estava ali em pé. Jesus fala com ela e pergunta: mulher, por que tu choras? Quem tu está procurando? E ela, naquele choro, talvez soluçando, ela reclama para o próprio Jesus: tu é o jardineiro? Foi tu que levou o corpo dele? Aonde tu colocou? Me diz que eu vou lá buscar. Você está entendendo a gravidade da situação? E às vezes, irmãos, o problema, nós estamos tão mergulhados naquela situação, naquele problema, naquela dificuldade, o nosso coração está tão cheio de dor, que esta pedra de uma visão distorcida nos impede de contemplar aquilo que Deus já fez por nós, aquilo que Ele está fazendo por nós naquele momento. E aí é tão interessante, irmãos, que Jesus, conversando com ela pensa que é o jardineiro, né? E ela não percebe. É tão interessante isso. Muitas vezes Deus está falando conosco, Deus está fazendo coisas na nossa vida e através de momentos dolorosos. E é difícil para nós aceitarmos isso ou entendermos isso. Mas Ele está conosco nos momentos mais difíceis da nossa vida. Ele está contigo todos os dias. Ele disse aos seus discípulos: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século.
Então nós precisamos orar e pedir: Senhor, se a minha visão dos fatos está distorcida, se eu não estou conseguindo enxergar a realidade, se eu não estou conseguindo ver que Tu está agindo mesmo através desse momento tão complicado que eu estou vivendo, abre os meus olhos, fala comigo, né? Me mostra a verdade. Qual é a leitura interpretada do que estamos vendo? Qual é a interpretação que temos de Deus, das pessoas, da fé, da igreja, de Jesus, da vida, do nosso futuro? Muitas vezes nós estamos enxergando os jardineiros, mas não estamos enxergando Jesus. E Jesus deseja se revelar a mim e a você, porque aquilo que Ele prometeu, Ele cumpriu, Ele ressuscitou. Ele não está morto, Ele vive. Você crê nisso? E Ele vive para que eu e você tenhamos vitória. Por isso Jesus vai usar um chamamento familiar. A Bíblia diz que quando ela está achando que Jesus é o jardineiro, né, talvez ela está de cabeça baixa, talvez ela nem encarou Jesus, de alguma maneira ela está ali frustrada, pensando negativamente a respeito daquele momento. Já aconteceram vários milagres, ela não enxergou, a pedra foi removida, os anjos estavam ali, falaram com ela, disseram: por que está chorando? Ele não está mais aqui. Mas ela não percebeu. Agora o próprio Jesus está falando com ela e ela não percebe, ela acha que é o jardineiro. Mas é tão interessante, irmãos, que a Bíblia diz aqui, Jesus primeiro pergunta por que ela está chorando, o que ela está fazendo ali, né? E depois ele chama ela pelo nome. Diz a Bíblia aqui que Jesus chama Maria, né? Lá no Evangelho de João, estou lendo em Marcos, por isso que eu não estava achando. Lá em João, Jesus vai dizer Maria. E você sabe que às vezes a gente fala o nome da pessoa, né? Quem é da nossa família, um filho, a esposa, às vezes a gente fala de uma maneira carinhosa, que identifica. Amém ou não amém? Quem está entendendo aí? Você pode falar Maria e você pode falar o mesmo nome com uma entonação de uma maneira diferente que vai identificar quem está chamando. Está entendendo? Amém? Jesus fala com ela, ela não percebe, ela acha que é o jardineiro, mas lá em João relata que Jesus chama ela pelo nome e diz Maria. E ela percebe aquela voz, aquela entonação, aquela maneira carinhosa de ser chamada, que Jesus chamava ela. Esta Maria, a Bíblia diz aqui, que era uma mulher possuída de 7 demônios, quando ela encontrou Jesus. Ela era uma Maria que as pessoas acharam: aquela ali é a Maria, a Maria tenebrosa, né? Ela é uma mulher endemoniada. Haviam 7 demônios nela, mas Jesus liberta ela daqueles demônios, e ela passa a ter uma nova vida com Jesus. E ela não abandona Jesus jamais, ela fica durante todo o ministério de Jesus, acompanhando Jesus. Na hora da crucificação ela está lá chorando, os discípulos se espalham, somem, mas as mulheres estão ali ao pé da cruz. Agora Jesus estava sepultado e as mulheres estão pensando: olha, nós temos que ir ao mercado, nós temos que comprar os bálsamos, de manhã cedo vamos lá, vamos preparar o corpo. Ela estava sempre presente e ela lembrava de Jesus de uma maneira que Jesus tinha pessoal com ela. Jesus chamava ela de uma maneira carinhosa, e naquele dia Jesus diz Maria, e ela identifica, e ela diz Rabone, que em hebraico significa mestre, ou seja, através daquele chamamento pessoal ela identificou, era Jesus que estava chamando ela. E aí tudo muda. Aí aquelas pedras de incredulidade, de medo do anjo que estava ali, aquele anjo resplandecente, aquela visão ofuscada, distorcida da realidade por causa da dor que está no seu coração, tudo vai embora. Porque Jesus está ali. Jesus faz um chamamento pessoal que ela identifica e tudo aquilo cai por terra. Aquele que anda com Jesus, aquele que serve Jesus, Jesus coloca marcas na nossa vida. O tempo está passando aqui, eu tenho que cuidar do relógio. Ele coloca marcas ao longo da nossa caminhada. E em diversos momentos
nós vamos lembrar daquelas marcas que Jesus colocou na nossa vida e aquilo vai ser um impulso para nós vencermos e irmos além. Talvez o Senhor esteja colocando uma marca na tua vida hoje, com o que você está vivendo. Mas talvez você pode lembrar de marcas que Jesus já colocou na tua vida, de coisas que Ele já fez na tua vida. E o Senhor está chamando você a crer nele de novo, a tirar essa incredulidade do teu coração. Não, mas agora já não tem mais jeito, agora já foi, agora já era. Talvez esse medo de viver coisas novas que Deus tem para você. Talvez a tua visão precisa ser melhorada, ela está ofuscada, ela está distorcida, mas o Senhor deseja tirar isso dos teus olhos espirituais para que você veja, Ele está contigo, Ele é fiel, Ele ressuscitou, Ele está cumprindo e vai cumprir tudo aquilo que Ele prometeu. Ele não é o homem, nem filho do homem para que minta. Amém, irmão? Você crê nisso? E Jesus, através desse chamamento pessoal, dá para Maria, então, uma maneira diferente de encarar os fatos, e aí ela sai dali e anuncia todas as coisas. E assim Jesus faz com os seus discípulos depois, censurando eles a respeito da incredulidade, e eles podem andar com Jesus por vários dias. Jesus continua instruindo eles, até que um dia ele vai para junto do Pai, e todos eles viram Jesus subindo para onde ele está, até os dias de hoje, preparando lugar para mim e para você, para ir morar com Ele. Você crê nisso? Ou será que algumas pedras já estão impedindo você de crer? Creia, porque o nosso Deus é Deus do impossível. Amém, irmãos? Às vezes, ao olhar para a realidade dura da vida, é difícil de crer que Jesus está vivo ao nosso lado todos os dias, está conosco para nos dar a vitória, como Ele prometeu. Mas hoje o Senhor quer que você saia daqui diferente, com uma visão diferente. Amém, irmãos? Ele quer colocar uma marca na tua vida que vai te fazer mais que vencedor sobre todas as coisas. E eu quero, nesta noite, orar com você. Eu quero, nesta noite, pedir que o Espírito Santo venha sobre cada um de nós e retire as pedras do nosso coração. Quem sabe quantas pedras precisam ser removidas do nosso coração nessa noite para nós vivermos o milagre. Eu creio que o meu Deus ainda pode fazer milagres. Quem crê aí diz amém. Ele pode fazer os mesmos milagres e até coisas maiores, Jesus disse, que podem acontecer na vida daquele que crê. Quem crê aí diz amém. Se as coisas dessa vida, se os fatos negativos enfrentados estão impedindo a tua visão, pede para o Senhor hoje: Senhor, abre os meus olhos porque eu quero ver. Abre o meu coração para que eu possa crer em Ti. Tira de mim todo medo, tira de mim toda ansiedade, tira de mim tudo que está me impedindo de viver o milagre. Amém? Se você é essa pessoa que quer fazer esta oração, eu te convido, fica de pé aí no seu lugar. E nós vamos orar. E o mesmo Jesus que ressuscitou dentre os mortos, o mesmo Jesus que apareceu a Maria, que fez um chamamento pessoal, que só ela podia entender, só ela poderia identificar. Ele quer te chamar nesta noite de uma maneira muito pessoal. Ele quer fazer algo novo na tua vida. Mas é preciso que nós, humildemente, possamos reconhecer as nossas fraquezas diante dele e pedir o seu auxílio. Então fecha os teus olhos, curva a tua cabeça, ore ao Senhor. Você não precisa falar alto, ninguém precisa ouvir o que está no teu coração, mas fala no teu íntimo para que o teu Senhor ouça. Quem sabe a incredulidade tem impedido você de crer que hoje Deus pode derramar o Espírito Santo sobre a tua vida, sobre a igreja, que coisas sobrenaturais podem acontecer, a profecia, o dom de línguas, a cura, a manifestação de milagres, a manifestação de coisas sobrenaturais, visão de coisas espirituais. Tudo isso Deus pode fazer na vida daquele que crê. Mas muitas vezes nós temos medo de viver o sobrenatural de Deus, porque estamos acostumados a viver uma vida que vê as coisas naturais. Muitas vezes nós cremos mais na ciência, no poder do remédio, no poder da vacina, na cirurgia, do que no poder do nosso Deus.
Muitas vezes nós cremos nos métodos para ganharmos dinheiro e deixamos de crer que o nosso Deus é dono da prata e do ouro, e a porta que Ele abre, ninguém fecha. Muitas vezes nós achamos que os nossos relacionamentos só podem ser restaurados se nós abandonarmos aquela pessoa e encontrarmos alguém para viver algo novo. Quando Deus pode restaurar a família, quando Deus pode restaurar o teu casamento, quando Deus pode restaurar o teu filho, que agora está, quem sabe, envolvido com as drogas, envolvido com companhias erradas. Deus pode restaurar a tua vida, o teu coração, a tua alma ferida. Você que foi traído, você que foi humilhado, você que viveu algo na tua vida que foi triste, foi um momento em que você não esperava e aquilo bagunçou a tua vida, você não consegue seguir em frente. Creia, o Deus da ressurreição está aqui. Ele pode ressuscitar a tua alegria, Ele pode ressuscitar a tua vontade de viver, a tua vontade de dar frutos para Deus. Ele pode ressuscitar o teu ministério, o teu chamado, aquele amor que você tinha, aquele primeiro amor pelas almas, pela obra de Deus. Creia nisso, entrega tudo a Ele, receba de Deus. Pai eterno, Tu que é um Deus de amor, um Deus de vida, o Deus da ressurreição, o Deus que entrou lá naquele túmulo, quando o corpo de Jesus estava morto e sepultado, ferido, transpassado, Senhor, Ele estava ali, fraco, morto, mas Tu entrou lá naquele túmulo e ressuscitou Jesus dentre os mortos. Aquele corpo sem vida recebeu uma unção sobrenatural, e o corpo de Jesus que estava ali sem vida se tornou um novo corpo, um corpo celestial ressuscitado, um corpo que já os ferimentos não causavam mais dor, que já as provações, as lutas que ele havia passado já foram vencidas. Era algo sobrenatural. Jesus poderia aparecer aonde ele queria, como apareceu no caminho de Emaús aos seus discípulos, como apareceu aos discípulos que estavam reunidos, tristes, chorando, mas ele aparece quando eles estão ali ceando e fala-lhes tudo o que eles precisavam ouvir, para que eles fossem renovados na fé, na alegria, na esperança, e continuassem o trabalho da Tua igreja neste mundo. Pai, que nesta noite cada um que aqui está receba esta mesma unção que ressuscitou Jesus dentre os mortos. Ressuscita agora, Senhor, os sonhos de cada coração, ressuscita a alegria deste que está triste, ressuscita, Senhor, o ânimo daquele que está desanimado, daquele que está abatido, aquele que diante das situações, dos fatos desta vida dura, difícil, Senhor, não consegue crer. Remove, Senhor, a pedra da incredulidade, remove, Senhor, a pedra do medo que muitas vezes nos impede de viver o Teu sobrenatural, de viver as coisas, Senhor, que os homens não podem fazer, mas Tu, através do Teu sobrenatural, quer revelar a todo aquele que crê em Ti. Encha a Tua igreja com o Teu Espírito, Senhor, e derrama os dons, distribui os dons no meio da igreja, para que edificação do Teu povo, para que o Teu nome seja glorificado, que nós não tenhamos medo de viver o Teu sobrenatural, Senhor, que isso não nos seja espantoso, mas seja algo que gere em nós alegria, que gere em nós força, e que nós possamos viver os milagres de Deus. Se temos visto, Senhor, a vida de uma maneira distorcida, pelos fatos duros, pelas dores que sofremos, Senhor, agora, abre a visão espiritual e nos faz ver que Tu tens estado conosco em cada momento, em cada situação, apesar das lutas, apesar das dificuldades, Tu não nos abandonou e hoje não nos abandonou, Senhor, e hoje Tu faz um chamamento pessoal, algo íntimo, Senhor, algo que marcará a nossa vida, que cada um possa, Senhor, seguir em frente, anunciando as boas novas, sendo, Senhor, um instrumento de bênção, um instrumento nas Tuas mãos para levar as boas novas da salvação a todos aqueles que precisam. Que nesta noite, Senhor, haja ressurreição na vida de cada um, que neste domingo de Páscoa, Senhor, venha
a unção da ressurreição sobre a vida de cada um, e não saiamos deste lugar da mesma maneira que chegamos, mas possamos sair daqui revestidos do teu poder, revestidos da tua fé, Senhor, a fé que vem pelo ouvir da palavra de Deus, que a nossa visão não esteja distorcida, mas que nós possamos enxergar nitidamente que tu és um Deus fiel, cumpridor das tuas promessas, e que tem coisas grandiosas para todo aquele que nele crê. Assim, Senhor, nós entregamos a nossa vida a ti e pedimos, Senhor, nos faz ver o teu milagre, viver o teu milagre, para testemunharmos as tuas maravilhas. Assim eu oro por cada um e declaro sobre a vida deles a tua vitória, a vitória que tu conquistou lá na cruz, a vitória que tu conquistou, Senhor, ao terceiro dia, vencendo a morte, vencendo o diabo, vencendo o inferno, vencendo o pecado. Esta vitória tu nos deu, tu deu a todo aquele que crê em ti, e nós, Senhor, recebemos em nós hoje esta bênção, esta vitória, em nome de Jesus. Levanta as tuas mãos ao céu e diga comigo assim: Senhor Jesus, eu declaro que eu creio no milagre da ressurreição, e da mesma maneira que tu ressuscitou, eu creio que na minha vida grandes coisas eu vou viver, porque o mesmo de ontem é hoje e será eternamente. Tu és o meu Senhor, e eu creio que tu está comigo todos os dias, e em ti eu declaro: eu sou mais do que vencedor. Muito obrigado, Jesus. Amém. Aplauda e glorifica o nome dele. Aleluia. Que o Senhor complete no teu coração a sua palavra, a sua obra, e você veja o que Deus está fazendo na tua vida, aquilo que Ele vai fazer. Amém? Quem crê na vitória, diga amém. Diga para quem está do teu lado: Jesus ressuscitou. Amém? Creia na ressurreição, creia na vitória. Nós vamos, irmãos, encerrar aqui o nosso culto. Hoje passou um pouquinho do horário, mas eu creio que o Senhor nos abençoou. Quem está abençoado diz amém aí. Através da ressurreição, através de lembrarmos deste momento, a Páscoa para nós é a ressurreição, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então deveríamos cantar, como eu ouvi uma musiquinha essa semana, não Coelhinho da Páscoa, mas Cordeirinho da Páscoa, Jesus é o Cordeiro de Deus, amém, irmãos? E que Ele possa estar vivo no teu coração. Não sei se temos mais algum recado, não. Dito isso, eu quero pedir que Deus nos leve em paz para nossa casa, nos dê uma semana abençoada. Então, mais uma vez, põe uma das mãos na altura do teu coração e vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, te dou graças porque nesta noite o teu mover veio sobre nós, o teu agir, Senhor. Nós cremos que estamos saindo daqui abençoados, cada família está abençoada. Ao encerrarmos este culto, Senhor, eu te peço, derrama a tua proteção sobre cada um e leva o teu povo para suas casas, guardados e protegidos de todo o mal. Dá para cada um, Senhor, de nós, uma semana abençoada, uma semana de vitória, e que possamos viver os milagres que tu tens para manifestar nas nossas vidas. Assim oramos, em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que a paz seja convosco. Uma boa semana a todos vocês.